Capítulo 326. O Ataque 2. The Author's POV. Clang. Clang. Dentro de uma enorme sala, o som de metal se chocando ressoava pelo espaço vazio enquanto uma espada fina e opaca se interceptava com uma larga e afiada espada longa. Ao colidir, uma onda circular de pressão do vento se espalhou do ponto de impacto. Kggg. Deixando escapar um gemido, recuei e cravei minha espada no chão para manter meu corpo estável. Viva as espadas mágicas que podiam atravessar a terra como se fosse manteiga, elas nunca se machucam com estocadas tão fracas. Era isso que eu devia dizer, mas ao olhar para a espada em minha mão, deixei escapar um suspiro deprimido. Mais uma espada. Assim que consegui estabilizar meu corpo, percebi que minha respiração estava incrivelmente pesada. Aia! Ah! Você melhorou consideravelmente. Uma voz tranquila chegou até meus ouvidos. Levantando a cabeça, olhei para Vaila, que estava em frente a mim com sua espada longa pendendo ao lado dos ombros. Maldito, você levanta isso como se não pesasse nada. Xinguei internamente, mas mantive um sorriso no rosto. Com um leve sorriso no rosto, ele me elogiou, dizendo, comparado a um mês atrás, sua habilidade com a espada realmente melhorou bastante. Ainda estou longe disso. Desabando no chão, soltei a espada e tentei recuperar o fôlego. Já fazia cerca de 3 semanas desde que entrei na missão de proteção, e até agora, tudo estava calmo. Mas, claro, isso era apenas a calmaria antes da tempestade. Eu sabia que em breve os Duergars atacariam. Por isso, escolhi passar a maior parte do meu tempo treinando com Vaila. Cada pedacinho de força era fundamental para mim. Minha vida também dependia disso. Bom, você mostrou melhorias significativas nas últimas semanas. Fico contente que tivemos esse tempo para treinar. Sim, acho que sim. A Inferno era conhecida por ser uma organização extremamente astuta e traiçoeira. Isso significava que, a menos que fizessem preparativos suficientes, não atacariam. Esta provavelmente era a única razão pela qual ainda não haviam se movido. Por outro lado, nossa localização atual era bastante bem escondida, então levaria muito tempo e recursos para encontrar este lugar. Bem, talvez antes. As coisas estão um pouco diferentes agora. Sentado ao meu lado, Vailan perguntou: como estão os preparativos do seu lado? Estou pronto. O que realmente importa é se John Nook está pronto ou não. Ele desempenhava um papel crucial em meus planos. Se ele mudasse de ideia de última hora, tudo estaria arruinado. Dando-me um tapinha no ombro, Vailan tentou me tranquilizar. Não se preocupe com ele. Já conversamos com ele. Assim que soubermos de algo sobre os inimigos, vamos seguir em frente com os planos. Certo, isso é tudo o que eu precisava ouvir. Usando a espada como apoio, levantei-me lentamente. Retirando a espada do chão, virei-me para olhar Vailan mais uma vez. Desde que John Nook cumpra os arranjos, eu cuidarei do resto. Você pode contar comigo para isso. Espero que sim. Levantando-se também, Vailan apontou sua espada longa em minha direção com uma expressão desafiadora no rosto. Enquanto esperamos esses canalhas se moverem, que tal continuarmos nosso pequeno treino? Cada pedacinho de força que você ganhar será útil para quando você for enfrentar os Mi. Um pequeno som de sino interrompeu Vailan. Um segundo. Remexendo nos bolsos, Vailan tirou um pequeno dispositivo semelhante a um telefone e atendeu. Alô? Como Vailan não colocou o telefone no modo viva voz, não conseguia ouvir o que a outra pessoa estava dizendo, mas, pelo rosto de Vailan, percebi que tinha a ver com a missão que se aproximava. Seu semblante se tornava cada vez mais sombrio enquanto ouvia a ligação. Certo, entendi, estaremos lá em breve. Desconectando a chamada, Vailan guardou sua espada longa e se virou para me encarar. Uma expressão sem precedentes de determinação solene cobriu seu rosto. Certo, Ren, é hora de nos movermos. A informação sobre o esconderijo foi vazada. Entendido. Guardando minha espada, segui Vailan de volta para o esconderijo. Falar sobre timing. No momento em que terminamos de discutir a situação, os Duergars decidiram atacar subitamente. Não era coincidência, no entanto. Cidade de Ashton. A silhueta de um café apareceu na visão de Kevin. De fora, o lugar parecia um café comum. Rabiscado em um pequeno quadro negro em pé na entrada do café, havia uma lista de bebidas e pratos. As paredes de vidro claro permitiam ver o interior do café, e as plantas e vegetação ao redor completavam perfeitamente a estrutura, que era parcialmente feita de madeira. Tinha uma boa atmosfera,
Seu clima e ambiente geral deveriam torná-lo um lugar popular. No entanto, as coisas eram diferentes hoje. Olhando ao redor, Kevin achou o lugar bastante deserto. Amanda deve ter limpado o lugar antes. Como se esperava de alguém com tanto poder quanto ela? Com uma única ligação, ela poderia desocupar uma área. Din, din. Um pequeno sino soou assim que Kevin abriu a porta do lugar. Era bastante agradável de ouvir. No momento em que pisou dentro do café, um forte aroma de café invadiu suas narinas. Como não havia ninguém dentro do lugar, levou pouco tempo para Kevin avistar Amanda. Sentada em um canto da sala, ao lado da janela de vidro, o suave brilho do sol envolvia sua figura perfeita, realçando seus traços. Comparada à última vez que a viu, Amanda parecia muito mais bonita. No entanto, essa não era a única mudança. Ela também parecia muito mais madura do que da última vez que a viu. O olhar frio que antes tinha fora substituído por uma expressão calma que parecia inabalável, mesmo nas situações mais difíceis. Ela realmente tinha a aura de uma líder. Aqui. Igualmente avistando Kevin, sentada na parte de trás do café, Amanda levantou a mão. Sorrindo, Kevin caminhou até ela e se sentou. Quem diria que levaria mais de 2 semanas para marcar um horário com você? Quão ocupada você está? Você quer alguma coisa? Sorrindo levemente, Amanda passou o cardápio para Kevin. Pegando o cardápio, Kevin foi passando lentamente pela lista de itens. Enquanto olhava o cardápio, Amanda colocou ambas as mãos na mesa e foi direto ao ponto. Kevin, por que você pediu para me encontrar? 1. Levantando a cabeça e lembrando o motivo de estar ali, as sobrancelhas de Kevin se franziram de preocupação. Dando uma olhada ao redor para se certificar de que ninguém estava presente, ele baixou a cabeça e sussurrou. Na verdade, há algo muito importante que quero discutir com você. Você não precisa sussurrar, este lugar todo é meu. Além de mim e você, ninguém pode ouvir o que você está dizendo. Amanda respondeu calmamente, para surpresa de Kevin. Deve ser bom ser rico. Kevin murmurou em voz baixa enquanto se acomodava de volta. Então, colocando o cardápio para baixo, ele relaxou um pouco. Observando Kevin em frente a ela, Amanda perguntou novamente. Então, o que você queria conversar? Certo. Levantando a cabeça e olhando Amanda nos olhos, Kevin disse suavemente. Você pode não acreditar em mim, mas... Ren está vivo. Seu coração pulou uma batida. Ele não sabia como ela reagiria. Não sabia nem se devia contar. Mas ele tinha que fazer algo para ajudar seu amigo. Preparando-se, Kevin aguardou a resposta de Amanda. No entanto, assim que suas palavras desapareceram no ar, Kevin foi recebido por um silêncio constrangedor. Vendo que a expressão de Amanda não havia mudado, Kevin pensou que ela não tinha ouvido corretamente. Talvez o choque tenha sido grande demais. Decidiu repetir sua frase, por conta de Amanda. Ren está ali. Eu sei. Amanda o interrompeu. Cruzando os braços, Kevin acenou repetidamente com a cabeça. Eu sei que deve ser difícil para você aceitar isso. O quê? Kevin levantou-se em choque e olhou para Amanda, que ainda estava sentada calmamente na cadeira em frente a ele. Você sabia? Sim. Amanda acenou com a cabeça. Eu sei há cerca de 4 meses. O quê? Desabando de volta na cadeira, Kevin olhou para Amanda com distração. Você sabia? Ele não conseguia reunir energia para dizer mais nada. Amanda literalmente o deixou sem palavras. Mas como isso é possível? Amanda não tem o livro ou qualquer meio similar. Foi então que finalmente lhe ocorreu. Foi logo depois que ele escapou do monólito. De acordo com o que Ren disse no livro, uma vez que ele escapou do monólito, foi expulso do domínio humano. Isso significava que, durante o breve momento em que escapou, ele se encontrou com Amanda. Observando o rosto desanimado de Kevin, Amanda balançou a cabeça. Não, não é o que você pensa. O que você quer dizer? Kevin franziu a testa. Dando um gole em seu café, ela respondeu. Ele não se encontrou comigo, eu descobri sozinha. Você descobriu sozinha? Correto. Coçando a lateral da cabeça, Kevin inclinou a cabeça em confusão. Como você descobriu? Segredo. Amanda balançou a cabeça com um pequeno sorriso no rosto. Ela não poderia dizer que descobriu depois de seguir o cara que estava cuidando de Nola. Vai, não pode ser. Obviamente,
Kevin ficou surpreso com a resposta e se reclinou em desapontamento. Isso é demais para processar. Não deveria ser o contrário. Colocando sua bolsa preta sobre a mesa, Amanda olhou para o relógio. É só isso que você queria me dizer? Não. Levantando a cabeça, Kevin balançou a cabeça antes de soltar um longo suspiro. Aia! Embora estivesse surpreso pelo fato de Amanda saber, Kevin rapidamente seguiu em frente. Isso, pelo menos, poupou-lhe o trabalho de explicar como ele sabia. Brincando com o cardápio em suas mãos, Kevin falou. Já que você sabe que Ren está vivo, provavelmente também sabe que ele é 876. Plap! Dessa vez, foi a vez de Amanda ficar surpresa ao deixar cair a xícara que estava em suas mãos. Felizmente para ela, a xícara estava vazia e nada derramou. Ainda assim, com os olhos bem abertos, Amanda perguntou. Você está se referindo àquele 876? Aquele 876. Sim. Kevin respondeu enquanto massageava a testa. Eu pensei que ela soubesse disso. Como esperado de Ren, ele só tinha que deixar uma bagunça enorme. Pela reação dela, ele percebeu que ela ainda não tinha descoberto essa parte. Ele estava tão chocado quanto ela quando descobriu que Ren era 876. Basicamente, isso é o que aconteceu. E assim, Kevin começou a contar a história de Ren para Amanda. Pelo menos as informações que ele conhecia. Quanto mais falava, mais fria a expressão de Amanda se tornava. Mas isso não durou muito, pois desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Por um breve momento, Kevin pensou que estava alucinado. E é isso. Uma vez que Kevin terminou de relatar o que sabia sobre Ren, Amanda franziu a testa. Refletindo, ela mordeu a borda de seu suéter. Depois de um tempo, ela disse: Então, em resumo, a razão pela qual você me contatou foi porque queria ajudar no futuro, assim que Ren tentasse voltar ao domínio humano. Isso mesmo. Kevin respondeu com uma expressão surpresa. Ele não havia perguntado nada e ela já havia descoberto suas intenções. Como esperado de Amanda. Ela realmente era filha do líder do clã da guilda de primeiro lugar. Levantando a xícara que havia deixado cair, Amanda colocou delicadamente sobre a mesa. Pondo a bolsa sobre o ombro, ela conferiu a hora. 16h34. Estava quase na hora de buscar Nola. Olhando para Amanda confuso, Kevin perguntou: Você vai ajudar ou não? Levantando-se, Amanda acenou com a cabeça. Farei o melhor que eu puder. Entendi, fico feliz. Uma expressão de alívio apareceu no rosto de Kevin enquanto ele se reclinava na cadeira. Com sua ajuda, talvez possamos ajudá-lo quando ele voltar. Infelizmente para Kevin, enquanto dizia isso, ele não conseguiu notar a expressão complicada no rosto de Amanda. Capítulo 327. O ataque 3. The Author's POV. Clique. Clã. Ao entrar na base, fui imediatamente recebido por uma atmosfera solene. Vaylan, você finalmente chegou. Assim que Vaylan entrou, John Nook, sentado com os braços cruzados no meio da sala de estar, suspirou aliviado. Sentando-se na cadeira oposta a John Nook, Vaylan perguntou, seu tom sério. Uma preocupação sombria e sem precedentes nublava seu rosto. Qual é a situação aqui? De acordo com os relatórios dos espiões, os inimigos estão se preparando para atacar até esta noite. Respondendo a Vaylan, no lugar de John Nook, estava um anão. Ele tinha sobrancelhas grossas e longos cabelos negros e fluidos. O que mais chamava atenção eram seus braços musculosos, que pareciam do tamanho de uma bola de futebol pequena. Isso dava a impressão de que ele poderia quebrar pedras apenas ao flexioná-los. Apropriado para uma raça de mineradores. Esta noite. As sobrancelhas de Vaylan se franziram em pensamento. Subtilmente virando a cabeça para me encarar, eu acenei levemente. Ao me ver acenar, os ombros tensos de Vaylan relaxaram um pouco. Como todos estavam focados na situação, nossa pequena troca passou despercebida. Pensar que eles já encontraram este esconderijo em um mês. Como esperado, deve haver um espião escondido entre a alta cúpula. Temos um traidor em nosso meio. Era normal que ambos os lados tivessem espiões infiltrados. Diferente da União e do Monólito, onde o equilíbrio de poder pendia mais para o lado do Monólito, a diferença de força entre os anões e os Duergars era praticamente a mesma. Isso significava que ambos os lados precisavam recorrer a meios mais discretos para enfraquecer o outro. Por exemplo, infiltrando agentes na alta cúpula de cada organização. Uma tática clássica em guerras,
Nunca houve um conflito onde espiões ou divisões de coleta de inteligência não foram utilizados. Métodos de subterfúgio muitas vezes devastavam exércitos inimigos, como se costuma dizer, conhece teu inimigo, e vencerás sem batalhas. No entanto, a natureza do conflito aqui trazia um certo problema. Para ser um espião da outra organização, alguém deve mostrar que possui mana contaminada com energia demoníaca. Ao contrário da União, que não conseguia replicar isso, os anões eram capazes de fazê-lo. Isso apenas provava o quão avançada era a espécie anã. Certo, embora não esperasse que eles encontrassem este lugar tão cedo, agora que a situação escalou a esse ponto, precisamos nos preparar. Levantando-se, Vaillan olhou para os outros e começou a dar ordens. Todos, sigam os treinamentos. Protejam cada perímetro do local e certifiquem-se de verificar todas as ventilações e alimentos em busca de venenos ou gases. Sabemos bem o quão traiçoeiros esses bastardos podem ser. Entendido. Todos assentiram em concordância. Como Vaillan era o mais forte por uma larga margem, ninguém teve objeções às suas disposições. Nem mesmo John Nook, que parecia até satisfeito com as novas diretrizes. Enquanto todos estavam ocupados se organizando, caminhei até John Nook e o toquei no ombro. Senhor John Nook, gostaria de ter uma conversa com você em particular. Levantando a sobrancelha, John Nook inclinou a cabeça para o lado. Humano? O que é? Brincando com os dedos, respondi em um tom baixo. Bem, você vê, eu preferiria discutir isso em particular, em vez de em público. Por quê? Desconfiança surgiu nos olhos de John Nook. Olhando ao redor da sala, em direção ao outro guarda em seu posto, John Nook voltou a me encarar. Se você tem algo a me dizer, diga aqui. Coçando o lado do meu pescoço, sorri ironicamente. Bem, você vê, eu realmente não posso dizer isso aqui, pois é algo que só posso perguntar a você em um ambiente mais confortável. O assunto sobre o chip na minha cabeça era delicado. Quanto menos pessoas soubessem, melhor. Infelizmente para mim, minhas palavras vagas estavam irritando John Nook. Ele começou a elevar a voz. O que é? Fale logo. Olhando ao redor da sala, baixei um pouco a minha voz. Você vê, eu tenho algo preso dentro da minha cabeça, e gostaria que você olhasse. Ouvi que você é um dos melhores engenheiros que já existiram. Então eu queria pedir seu conselho. No momento em que disse as palavras um dos melhores engenheiros, uma expressão lisonjeira apareceu no rosto de John Nook. Bem, não há necessidade de exagerar assim. Não, eu não estou exagerando. Tenho que dar crédito onde é devido. Eu realmente estava falando sério. Como Ryan disse, John Nook era de fato um dos melhores engenheiros anões disponíveis. Minhas palavras não eram apenas atos vazios de bajulação. Você tem algo na sua cabeça? John Nook perguntou, seu tom soando muito mais confortável do que antes, evidentemente satisfeito com minhas palavras. Correto. Por isso eu queria pedir seu conselho. Pode ser. Levantando-se, John Nook olhou para os outros guardas presentes na sala e os mandou embora. Como vocês ouviram, preciso ajudá-lo com algo. Se possível, gostaria que vocês saíssem da sala. Isso não é possível. O anão que estava de guarda imediatamente recusou. Oh, por que não? O rosto de John Nook ficou sombrio. Imperturbável, o anão respondeu com uma expressão séria. Desculpe, senhor, mas como sua vida pode estar em perigo, não podemos deixá-lo sozinho. Em palavras mais simples, eles não estavam dispostos a confiar em mim. Bah, o que há para se preocupar? Como vocês estão esperando do lado de fora, não há motivo para temer que alguém entre e me sequestre. Mas, antes que o anão pudesse argumentar, John Nook o interrompeu e apontou em minha direção. Se você está falando dele como uma ameaça, esqueça esse pensamento. Tenho artefatos suficientes para me proteger de um mero C-Rank. Mer C-Rank. De alguma forma, essas palavras doeram muito mais do que eu esperava. O humano aqui também está com Vaillan, então questioná-lo é o mesmo que questionar Vaillan. Entendido. Incapaz de refutar mais, o anão acabou assentindo em derrota. Virando-se para mim, o anão disse: Vou dar a vocês 10 minutos. Isso será suficiente, obrigado. Eu respondi. John Nook assentiu satisfeito antes de se sentar novamente. Vou me retirar então. Vaillan, que estava assistindo a toda a cena de lado, também se levantou e seguiu os outros para fora. Ele então colocou a mão em meu ombro. Seja rápido, não sabemos quando os Duergars vão agir.
É melhor que você termine a conversa logo. Entendi. Certo então. Satisfeito, Vaillant saiu com os outros. Clique. Clã. Logo, a porta se fechou e a sala ficou envolta em silêncio. O primeiro a falar foi John Nook. Então, com os braços cruzados e um sorriso arrogante no rosto, ele perguntou: como foi minha atuação? Virando a cabeça, as bordas dos meus lábios se elevaram. Digna de um Oscar. Quanto tempo já passou? O anão de antes murmurou, irritado, enquanto olhava de volta para a sala onde Ren e John Nook estavam discutindo. Não se preocupe, nada vai acontecer comigo aqui. Vaillant disse com um leve sorriso. Infelizmente para ele, suas palavras não acalmaram as preocupações do anão. Olhando frustrado para Vaillant, o anão disse: humano, não duvido de suas habilidades, mas você simplesmente não sabe quão vil são aqueles cretinos malignos. Você está certo. Eu ainda não enfrentei muitos deles, mas isso não significa que não sei do que você está falando. Ao receber essa missão, Vaillant passou muito tempo pesquisando sobre os Duergars. Desde como lutavam até quais tipos de estratégias usavam. Ele não ia simplesmente proteger John Nook sem saber pelo menos isso. Fiz minha pesquisa e posso garantir que, neste momento, ninguém será capaz de entrar na sala. Levantando a mão, uma fina luz a envolveu. Olhando para o anão, Vaillant mostrou um leve sorriso, parecido com o de uma raposa. Isso porque eu já selou toda a sala com minha mana. A menos que alguém me mate, ninguém poderá fazer nada. Entendi. Após ver isso, o anão não conseguiu dizer mais nada. Mesmo ele teve que admitir que era bem seguro. Clique. Clã. E no momento certo, a porta se abriu. Saindo dela estavam Ren e John Nook. Com os braços atrás das costas e um sorriso satisfeito no rosto, John Nook olhou ao redor. Vendo os rostos tensos de todos os presentes, John Nook riu. Como podem ver, estou totalmente bem. O humano não fez nada comigo. Por favor, espere, senhor. Bloqueando o caminho de John Nook estava o mesmo anão de antes. No momento em que o anão bloqueou o caminho de John Nook, seu rosto se contorceu. Angus, o que você está fazendo? Peço desculpas pela minha indelicadeza antecipadamente. Antes que John Nook pudesse dizer algo, o anão chamado Angus tirou um pequeno objeto preto de algum lugar. Pressionando, luzes vermelhas dispararam da caixa, envolvendo completamente John Nook, cujo rosto estava extremamente irritado. Bip. Não demorou muito para que os raios-x desaparecessem e a caixa apitasse. Baixando a cabeça e verificando a caixa preta, Angus finalmente relaxou. Tudo certo. O exame deu limpo. Claro que deu limpo. John Nook soltou irritado. O que você acha que poderia ter acontecido com vocês guardando lá fora? Guardando o dispositivo, Angus ficou em pé e respondeu: Senhor, estou apenas fazendo o meu trabalho. O que Angus acabou de fazer foi verificar se John Nook estava realmente bem através de um dispositivo de escaneamento. O dispositivo que ele usou era capaz de detectar venenos que poderiam ter entrado no sistema de John Nook sem que ele soubesse. Não só isso, mas ele tinha muitas outras funções interessantes, como medir a estrutura óssea do alvo, além de doenças e outras coisas. Esse cara é bem metódico. Parece que ele até se preparou para todas as eventualidades, pensou Ren ao lado. Depois de tudo, não é preciso ser forte para envenenar alguém. Senhor, minha prioridade é a sua segurança. Você pode me punir se quiser. Olhando para Angus de lado, a expressão de John Nook suavizou. Depois de um tempo, soltando um suspiro, ele acenou com a mão, impotente. Suspiro, esqueça isso. Eu sei que você está fazendo isso pela minha própria segurança. Assim que as coisas estavam se acalmando, John Nook lançou um olhar fulminante para Angus e elevou a voz. Mas isso não significa que não estou irritado. Se algo assim acontecer novamente, prepare-se para enfrentar as consequências. Agora, John Nook. Não há necessidade disso. Interferindo entre John Nook e Angus, Vaillant tentou desescalar a situação. Apenas deixe isso passar por enquanto. Ele está apenas fazendo o seu trabalho. Não há necessidade de ser tão duro com ele. HMPH. John Nook virou a cabeça e cruzou os braços. Impotente, Vaillant deu um tapinha em seu ombro. De qualquer forma, está na hora do jantar. Vamos comer. Jantar? Certo. Comportando-se como uma criança satisfeita, assim que Vaillant se envolveu, toda a situação se acalmou à menção do jantar. Isso é bom, vou te seguir em breve.
Piscando para Angus, Vaillant o incentivou a seguir John Nook até o refeitório. Eu te devo uma, humano. Jogando um olhar agradecido para Vaillant, Angus levou John Nook para o refeitório. Graças a Vaillant, John Nook não estava mais bravo e isso não lhe causou problemas. Estou feliz que isso tenha sido resolvido. Vaillant enxugou a testa. Então, virando a cabeça, ele começou a caminhar na direção de Ren. Como foi? Ele conseguiu resolver o problema que você tinha. Virando-se, Ren sorriu com orgulho e começou a elogiar John Nook sem parar. Mas é claro, como esperado do melhor engenheiro anão, nunca duvidei de suas habilidades. Assim que mostrei a ele o problema, ele rapidamente conseguiu me dizer onde estava a fonte. Ele até garantiu que pode consertar em menos de uma semana. Verdadeiramente maravilhoso. Tão rápido. Vaillant parecia bastante surpreso. O que mais você espera do melhor engenheiro anão? Algo tão simples quanto meu problema não é nada aos olhos dele. É mesmo. Sorrindo ironicamente, Vaillant olhou para os outros guardas na sala. Então, voltando sua atenção para Ren, ele o chamou para segui-lo. Enquanto você estiver feliz. Vamos, é hora de comer. Comida. Ótimo. Estou morrendo de fome. Coçando a barriga, sob os olhares atentos dos guardas, Ren seguiu Vaillant até o refeitório. Verdadeiramente maravilhoso. Hehe. Capítulo 328. O ataque 4. The Author's POV. Torre Norte. Quanto tempo você acha que eles vão manter a barreira dessa vez? Leopold perguntou a Ava, que estava ao seu lado. Ele a olhou por um momento, se perguntando o que se passava em sua mente. Não sei. Ela respondeu em um tom suave, seus olhos fixos, olhando para o horizonte. Parecia preocupada, uma enxurrada de pensamentos correndo em sua cabeça. De tempos em tempos, ondulações apareciam na barreira. Sempre que isso acontecia, ondas se formavam ao redor dela, envolvendo a montanha. Desde a semana passada, a situação estava saindo cada vez mais do controle. Os ataques dos demônios eram mais cruéis e implacáveis do que nunca. Os demônios de menor classificação até se jogavam contra a barreira, se transformando em um amontoado de sangue e vísceras. Era, honestamente, horrível. Se não fosse pela barreira que havia sido ativada, as coisas teriam sido extremamente graves para todos. Você vai a algum lugar? En perguntou ao lado. Levantando a cabeça e olhando para En, Ava assentiu. Sim. Para onde você vai? Para consertar isso. Ava levantou a mão. No meio de sua palma havia uma flauta verde pálido. Você vai consertar isso? Sim. Ficou evidente para ela, após a última luta, que a flauta tinha sérias falhas. Se não a consertasse, assim que a barreira parasse de funcionar, ela estaria em apuros. Ótimo, eu vou com você, preciso consertar meu escudo também. Ele levantou seu escudo, mostrando-o a Ava. Oh, uau! Você lutou com isso. Ela ficou surpresa ao vê-lo. O estado do escudo estava bem ruim. Não só estava cheio de rachaduras, mas também marcado com inúmeras dentadas. No estado atual, Ava não ficaria surpresa se ele quebrasse ao menor toque. Isso a fez se perguntar se seria melhor comprar um novo. Colocando o escudo de volta em seu espaço dimensional, En olhou para a barreira ao longe. Sim. Preciso consertá-lo antes que a barreira caia. Vocês estão pensando em ir ao centro de utilidades? Interrompendo a conversa, uma voz familiar e cansada se fez ouvir. Se for assim, eu vou junto. Bocejando, Leopold se aproximou e exibiu sua arma. Fiquei sem balas. Estou morrendo de fome. Sentado em uma mesa redonda, John Nook, ao lado de Vaillant e alguns outros, encarava os belos pratos apresentados à sua frente. Parecia farto, para dizer o mínimo. Enquanto isso, Ren permanecia em pé. Ele mantinha as costas retas e olhava atentamente para a comida na mesa. Vamos direto para a comida. Puxando as mangas para cima, John Nook olhava ansiosamente para a comida à sua frente. Seus olhos brilhavam intensamente. Pegando os talheres ao seu lado, John Nook se preparou para devorar a comida. Por favor, espere, senhor. Mas, assim que estava prestes a comer, foi interrompido novamente por Angus, um dos guardas anões designados a ele, e que já havia checado suas coisas antes. A interrupção, evidentemente, não agradou a John Nook. O que é agora? A constante intromissão estava começando a irritá-lo. Baixando a cabeça, Angus se desculpou. Mas mesmo assim,
decidiu não parar sua tarefa. Peço desculpas, mas precisamos fazer nossa verificação regular. Seja rápido. Colocando os talheres de lado, John Nook se recostou na cadeira com má vontade. Ele estava claramente descontente por ser impedido de comer, mas, desde que isso acontecia há mais de um mês, havia se tornado uma leve irritação. Já acostumado com o comportamento de John Nook, Angus não se importou e prosseguiu para tirar o mesmo dispositivo de antes. Ao tocar o dispositivo, uma luz vermelha logo envolveu toda a mesa. O dispositivo não apenas verificava se a comida tinha veneno, mas também confirmava se os utensílios e copos eram higiênicos e seguros. Depois de tudo, a comida não era o único meio de envenenar alguém. Jim. Não demorou muito para os resultados aparecerem. Uma vez que tudo saiu limpo, Angus finalmente deu um passo para trás. Parece que não há veneno na comida. Obrigado por esperar, senhor. TSK. Estalando a língua, John Nook pegou os talheres e finalmente começou a comer. Pousando seu garfo em um grande pedaço de carne, John Nook devorou em uma única mordida, sem qualquer reserva. Mastigando a comida, ele olhou para Vaillant e perguntou em voz alta, quase cuspindo saliva e pedaços de carne por toda parte. Como está a situação lá em cima? Limpando a boca com um guardanapo, Vaillant indagou, lá em cima? Você se refere à guerra? Sim, isso. John Nook acenou desdenhosamente. Como ele era o único que conhecia o código que concedia acesso ao banco de dados principal do sistema de defesa, John Nook estava curioso sobre a situação acima. Colocando o guardanapo sobre suas coisas, Vaillant respondeu tranquilamente, pelo que ouvi, a situação lá em cima está sob controle por enquanto. Os anões já montaram a barreira, e, por enquanto, as coisas estão bastante calmas. Entendi. Dando outra mordida na carne, John Nook assentiu em compreensão. Então, você está dizendo que, por enquanto, as coisas ainda estão sob controle, certo? Correto. Mas, com base nos relatórios, a barreira está lentamente se esgotando de energia. Quanto tempo vai durar? Alguma ideia? Pelo que Douglas disse, cerca de 6 a 8 meses. MHM. John Nook resmungou, franzindo a testa enquanto mastigava a carne. Isso é muito menos tempo do que eu esperava. Com meus cálculos iniciais, deveria ter durado muito mais do que isso. Provavelmente porque as forças enviadas lá são muito mais fortes do que inicialmente previmos, respondeu Vaillant. De acordo com as estimativas originais, as tropas enviadas pelos demônios deveriam ser um pouco mais fracas. Infelizmente, isso se provou errado. Os demônios enviaram uma força-tarefa mais poderosa do que o esperado. Não estavam poupando esforços. Há também o problema com o clima. Por causa disso, a barreira foi montada prematuramente e uma quantidade extra de energia foi usada nesse tempo. Os demônios não eram tolos. Assim que a barreira foi montada, atacaram-na instantaneamente com todas as suas forças na esperança de consumir sua energia. Foi exatamente por causa desse ataque que a barreira foi interrompida, fazendo com que consumisse mais energia para se estabilizar. Assim, duraria muito menos do que o originalmente pretendido. Se as coisas continuassem assim, havia uma possibilidade muito real de perder a guerra. Dando outra mordida na carne, John Nook murmurou em um tom sombrio, isso é bastante problemático. Uma atmosfera solene e tensa envolveu a sala, enquanto cada indivíduo presente não pôde deixar de franzir a testa diante da reviravolta dos acontecimentos. Nos próximos minutos, ninguém disse uma palavra. Todos comeram em silêncio. Isso durou até que John Nook finalmente quebrou o silêncio ao colocar os talheres de lado e arrotar alto. Estou cheio. Ren, que não estava longe de John Nook, fez uma expressão de desagrado ao ouvir o arroto. Ele não foi o único, pois todas as pessoas na sala ficaram um pouco enojadas. Ignorando o olhar de todos, pegando um palito de dente, John Nook perguntou aos demais, agora que penso nisso, vocês também parecem estar com fome. Apontando para a comida na mesa, John Nook sorriu. Como eu já comi o suficiente e ainda há comida, por que vocês não comem um pouco? Não, senhor, nós não podemos. Angus tentou recusar, mas foi prontamente interrompido por John Nook. Este o encarou, aparentemente cansado das travessuras do guarda. Chega! Sua voz rouca ecoou por toda a sala. Desde um tempo atrás você tem me incomodado constantemente. Isso é seu novo trabalho? Você já checou a comida, não é? Sim, Angus respondeu em voz baixa. Ele baixou a cabeça, não querendo ofender John Nook. Então qual é o maldito problema? Já que você checou e está indo para o lixo,
deixe os outros comerem. Apontando para os assentos vazios à mesa, John Nook olhou para todos na sala. Vão. Há bastante para todos vocês. Não se preocupem comigo. O primeiro a se mover foi Ren, que se sentou em uma cadeira próxima a Vayla. Pegando um garfo, ele se inclinou para frente e o espetou em um dos pratos, surpreendendo os outros. Colocando o garfo na boca, Ren sorriu satisfeito. Nada mal. Ha. Bom, gosto da sua coragem, humano. Rindo alto, John Nook olhou para os outros e apontou para Ren de forma provocativa. Parece que esse humano aqui é o único que tem coragem. Não se preocupem comigo. Finalmente, os outros não conseguiram mais suportar e sentaram-se também, para desagrado de Angus. Dando uma pequena mordida na comida, Vaylan olhou para Angus e deu de ombros Elplesley. Apenas deixe para lá, Angus. Porque você não come algo também. Comer não vai machucar eles. Estou aqui, nada vai acontecer. Relaxe um pouco. Observando todos se divertindo à mesa, Angus finalmente desistiu e se sentou, juntando-se a eles. Acho que você está certo. Pegando um garfo, ele começou a se servir da comida. Bom. Estou feliz que todos estejam aproveitando a comida. Sentado em sua cadeira e olhando todos comerem alegremente, John Nook riu satisfeito e bateu na mesa. Esta é a atmosfera que eu queria. Não aquela sombria e insuportável que tivemos no último mês. Espetando seu garfo em um dos pratos da mesa, John Nook deu uma mordida na comida e falou, sabe de uma coisa, ver todos comer me deixou com fome novamente. E assim, por mais uma hora, uma atmosfera pacífica envolveu a mesa de jantar. Infelizmente, não durou muito. Um dos guardas de repente parou de comer. Ele franziu a testa, encarando seu prato. Era o mesmo orc que havia impedido o Ren de entrar na sala de meditação não muito tempo atrás. Algo não está certo. Ele murmurou. Levantando a mão na mesa, a complexão do orc empalideceu repentinamente. Algo estava gravemente errado. Ei, você está bem? Vindo em seu auxílio, outro guarda deu-lhe um tapinha no ombro. O que aconteceu? É a comida. Orc. Segurando o pescoço, o orc tentava desesperadamente falar. Ele estava tendo dificuldade em reunir forças. Ele fraquejou e se deixou cair na cadeira. Ele estava apenas se segurando. John Nook, que estava observando ao lado, não ficou parado. Ele imediatamente se levantou e ordenou ao resto. Alguém, chame o médico rapidamente. A situação é séria. Ele não conseguiu terminar suas palavras. Juntando-se ao orc, a complexão de John Nook empalideceu do nada. Em uma velocidade muito mais rápida do que antes, ele de repente perdeu a força e tropeçou. Segurando a cabeça, ele olhou ao redor confuso. A visão de John Nook ficou turva, mas ele tentou se segurar. Em um tom rouco, quase completamente desprovido de vida, ele murmurou, o que está acontecendo? Não consigo, circular humana, dentro de mim. Foi então que ele finalmente percebeu. Todos à mesa estavam em um estado semelhante. Com dor, John Nook olhou para Vaylan. Vaylan, acho que fomos envenenados. Sim, parece que sim. Com total calma, Vaylan se levantou e examinou a sala. Ao contrário dos outros, sua aparência estava muito melhor, mas isso era apenas por fora. Que tipo de veneno eles usaram? Embora mais devagar que os outros, ele também estava perdendo sua capacidade de usar mana. Ele precisava encontrar o culpado rapidamente. John Nook, fique perto de mim. Sim. Acenando com a cabeça, John Nook tentou se manter próximo a Vaylan. Ren, você está bem? Vá rapidamente para o outro quarto e se esconda. Movendo-se em direção a Ren, Vaylan tentou levá-lo para um lugar seguro. Porém, ao chegar perto de Ren, encontrou-o desmaiado no chão. Droga! Pegando-o, Vaylan o colocou em um sofá próximo e tentou acordá-lo. Mas, independentemente de quanto tentasse, Ren não acordava. Droga! Ren! No meio de suas tentativas, uma voz de repente ecoou não muito longe de onde ele estava. Não adianta. Ele não vai acordar. Quem? Virando-se, Vaylan logo avistou o indivíduo. E, assim que o viu, uma expressão de choque apareceu em seu rosto. Angus! Ele gritou em uníssono com John Nook. Capítulo 329. O ataque 5. The Author's POV. Angus! John Nook e Vaylan gritaram em choque,
atonitos com a cena que se desenrolava diante deles. Os olhares incrédulos denunciavam a traição que sentiam. O impacto era intenso demais. E, surpresos, com um sorriso sarcástico, Angus os observava de uma distância segura. Bang! Antes que Vaillant pudesse fazer qualquer coisa, a porta do esconderijo se abriu abruptamente e vários anões de pele azul surgiram do nada. Angus! Com um tom carregado de raiva, Vaillant acenou a mão e formou uma pequena barreira ao redor dos poucos indivíduos que não podiam se defender. Mesmo alarmado pela reviravolta repentina, ele conseguiu manter a calma. Não entrem em pânico. Enquanto eu estiver aqui, vocês estarão seguros. Mantenham a calma. Haverá reforços. Naquele momento, Vaillant não tinha certeza se estava falando para os outros ou para si mesmo. Suas palavras soavam vazias para ele. Não acreditava que suas chances de sobrevivência eram altas. Ele não estava apenas cercado por um esquadrão de Duergars, mas o veneno em seu corpo também começava a agir rapidamente. Ele não tinha certeza, mas isso poderia ser devido aos seus movimentos e conjurações. Embora não fosse nada sério, isso drenava rapidamente seu mana. Estar sem mana nessa situação era equivalente a suicídio. Não adianta. Eu bloqueei todas as formas de comunicação. Seu pedido de ajuda não será respondido. Um sorriso triunfante surgiu no rosto de Angus enquanto ele se aproximava de alguns Duergars. Cada um deles segurava grandes dispositivos semelhantes a armas. Seu maldito traidor! Praguejando em voz alta, Vaillant lançou um olhar fulminante para Angus. Acreditar que você era um espião. Para ser sincero, você seria a última pessoa que eu suspeitaria. Cuspindo em Angus, Vaillant estava enfurecido. Pela forma como ele parecia nervoso e confiável, as pessoas não o considerariam um suspeito à primeira vista. Sua disfarce era simples e eficaz. Por mais que Vaillant odiasse admitir, as ações de Angus como a mãe do grupo o afetaram um pouco também. Ele havia baixado a guarda. Levantando a cabeça, Vaillant murmurou desanimado. Entendi. Então a razão pela qual não conseguimos detectar o veneno na comida é porque você havia preparado o dispositivo intencionalmente. Isso mesmo. Angus olhou para os poucos Duergars que haviam aparecido. Cada um deles era extremamente poderoso, quase rivalizando com Vaillant em termos de força quando unidos. Gastamos uma fortuna tentando infiltrar este lugar. Quem poderia imaginar que, justo quando pensávamos que era impossível, você escolheria nosso grupo para a missão de proteção? Você não entenderia minha felicidade, mesmo se tentasse. Ah, como eu estava feliz! Cale a boca! Com os dentes cerrados, Vaillant decidiu silenciar Angus. Para sempre. Sabendo que estava apertado pelo tempo, Vaillant decidiu ir com tudo desde o início. Embora tenha perdido um pouco de tempo ouvindo Angus falar, conseguiu entender a situação e formular um plano de ação. Pequenos criminosos adoram fazer monólogos. Virando-se para olhar os outros, Vaillant cerrou a mão e uma pequena barreira envolveu cada um dos indivíduos presentes atrás dele. Ren e John Nook também estavam envoltos em uma pequena barreira. Não saiam da barreira. É o lugar mais seguro que vocês podem estar no momento. Ele lembrou. Então, voltando sua atenção para o esquadrão de Duergars, Vaillant lançou um soco. Voam. Instantaneamente, um som de apito surgiu. Como um estrondo, o punho de Vaillant disparou explosivamente, formando uma bola de vento pressurizado que disparou na direção dos Duergars. Observando o ataque que se aproximava, Angus permaneceu calmo. Com a mão atrás das costas, olhou para os Duergars ao seu lado e ordenou em um tom sério. Ativem o artefato. Os Duergars tocaram simultaneamente em seus peitos direitos. No momento em que suas mãos tocaram, uma pequena luz disparou, convergindo à sua frente. Num instante, uma fina barreira preta e translúcida se formou à sua frente. Bang! Assim que a barreira se formou, o ataque de Vaillant conectou, e um estrondo ensurdecedor ecoou pelo quarto. Um vento furioso se espalhou do ponto de contato, destruindo todos os móveis ao redor enquanto poeira e detritos voavam por toda parte. Droga! Uma voz impotente ecoou antes que a poeira assentasse. O medo de Vaillant se concretizou. A barreira permaneceu firme, embora um pouco debilitada agora. Mas isso não era muito. Ele não tinha tempo suficiente para causar um dano significativo. Não adianta, Vaillant. Eu vim preparado. Virando-se para um dos Duergars à sua direita, Angus apontou para John Nook, que estava sendo protegido por uma fina barreira. Vão, peguem-no. Nós cuidaremos dos outros. Sob quem?
A voz de Vaillant reverberou pelo quarto enquanto ele sacava sua espada larga. Um brilho aterrorizante envolveu a lâmina enquanto o mana no ar convergia em sua direção. Encostado em Vaillant, Angus apontou para John Nook. Capture-o. Não faça isso. Vaillant levantou sua espada larga. Mas, assim que estava prestes a desferir o golpe, ele parou. O que você está fazendo, Vaillant? Ataque aquele traidor. John Nook gritou de trás de Vaillant. Mas foi essa voz que lembrou Vaillant de onde ele estava. Ele estava atualmente dentro de uma mansão construída sob a montanha. Droga! Vaillant praguejou em voz alta. Se ele usasse todo o seu poder, colocaria todos em risco, já que o lugar poderia desmoronar. Olhando para Vaillant à distância, os lábios de Angus se curvaram para cima. Concentre-se em John Nook, ignore os outros. Puxando uma pequena caixa preta do nada, Angus a lançou ao seu lado. Então, após acenar a mão, a caixa acendeu e o mana no ar começou a girar em direção a ela. Antes que muito tempo passasse, um portal negro começou a se formar. Xiin. No momento em que Vaillant viu a caixa, soube exatamente o que Angus estava planejando. Assim, ele imediatamente desferiu um golpe. Compreendendo a situação em que estava, decidiu reduzir seu poder para 40%. No momento em que atacou, o mana no ar se condensou no topo de sua espada e uma aterrorizante lâmina branca se formou, indo na direção dos Duergars que tentavam alcançar John Nook. Mas, assim como antes, os Duergars na parte de trás tocaram seus peitos e formaram uma barreira. Bang! No momento em que o ataque de Vaillant encontrou a barreira, todo o quarto tremeu. Craque! 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 Grandes rachaduras se formaram no teto do quarto, e pedaços de rocha caíram em direção ao chão, diminuindo a visibilidade de Vaillant. Sovosh! Emergindo da nuvem de destroços, 2 Duergars avançaram. Eles seguiram diretamente em direção a John Nook, que observava com um olhar apavorado. Up! Batendo o pé no chão, Vaillant guardou sua espada larga e disparou em direção ao Duergar mais próximo. Depois de pensar bem, decidiu soltar a espada e focar no combate corpo a corpo. A espada larga o colocava em desvantagem nesse tipo de ambiente. A área era perigosa e estreita. Voam! Mas no momento em que Vaillant avançou em direção ao Duergar, como se este o estivesse esperando, o inimigo pisou no chão. Em seguida, cerrando a mão, uma névoa negra preencheu a área. Vocês, seus bastardos traiçoeiros! Cobrindo o rosto com os braços, Vaillant parou de respirar. Infelizmente, como tudo aconteceu muito rapidamente, ele não conseguiu evitar completamente a inalação do gás. Urg! Instantaneamente, suas reservas de mana despencaram e sua cabeça começou a girar. Tud! Com um pequeno baque, o Duergar que havia liberado o veneno caiu no chão. Seu corpo havia secado completamente. Estava morto. Foi um ataque suicida. Acreditar que eles iriam até esse ponto para garantir o sucesso. Eles estão todos loucos. Vaillant pensou, com uma mão no nariz e a outra segurando a parede. Clang! O som de metal batendo em algo duro ressoou. Virando-se, Vaillant percebeu que o outro Duergar já estava sobre John Nook. O único obstáculo entre o Duergar e John Nook era a fina barreira que Vaillant havia criado para protegê-lo. Oh, não! O suprimento de mana de Vaillant já estava extremamente baixo. Ele não tinha certeza de por quanto tempo ainda conseguiria manter a barreira. Vaillant, eu não tenho nenhum artefato. Eu preciso de ajuda. Ajuda! Vaillant! Bateu na fina proteção. John Nook gritou por socorro. Seu rosto estava pálido como papel, e suas pernas tremiam. Estou indo. Apoia seu corpo. Vaillant tentou se mover em direção a John Nook. No entanto, o inimigo não deu descanso. Antes que ele pudesse dar um passo, outro Duergar rapidamente saltou em sua direção. Craque! Argue! Antes que percebesse, a mesma névoa negra o envolveu. Felizmente, Vaillant estava preparado desta vez. Ele não inalou nada, mas o gás negro o cobriu completamente. Pressionando os dedos dos pés contra o chão de madeira, o piso sob ele se partiu e seu corpo disparou em direção ao Duergar que tentava atacar John Nook. Bang! Bang! Mas assim que se moveu, mais 2 Duergars apareceram diante dele e tentaram barrá-lo. Ah! Eles tentaram repetir a mesma coisa de antes, mas Vaillant estava preparado para impedir isso desta vez. Agitando a mão, ele os empurrou para trás com uma explosão de mana e continuou correndo em direção a John Nook. Mas ele estava atrasado demais. Não! Craque e creche! Quando finalmente se aproximou,
a barreira se quebrou e o Duergar lançou algo na direção de John Nook. Em segundos, uma rede transparente envolveu John Nook e o capturou completamente. Sim. Era uma questão de vida ou morte. Sem se importar mais com o ambiente, Vaila mais uma vez sacou sua espada larga e se preparou para desferir um golpe. Mas, antes que pudesse fazer isso, o Duergar segurou uma pequena adaga contra o pescoço de John Nook. O brilho azul da rede destacava as feições do Duergar, tornando-o sinistro. Pare ou ele morre. Droga! Vailan praguejou em voz alta. Ele odiava isso. Estava tão perto. Seu aperto na espada larga se intensificou consideravelmente. Vendo que sua ameaça tinha funcionado, o Duergar falou com mais confiança. Dê um passo a mais e ele morre. Engus observava de longe. Um sorriso vitorioso iluminava seu rosto. Desgraçados! Com os dentes cerrados, Vaila lançou um olhar fulminante para Engus, que riu de sua desgraça. Hehe, como esperado de um humano idiota. Você foi fácil demais de manipular. Enquanto Engus falava, o Duergar que mantinha John Nook como refém começou a caminhar lentamente em sua direção. John Nook já havia desmaiado. Enquanto se movia, o Duergar continuava segurando a adaga no pescoço de John Nook, seus olhos nunca se afastando de Vaila, que permanecia parado, encarando-o à distância. Craque! O som dos punhos de Vailan se cerrando firmemente ecoou claramente na sala silenciosa. Ele não podia fazer nada naquele momento. Com a vida de John Nook em suas mãos, Vaila não podia fazer nada além de assistir enquanto levavam embora. Uma expressão de verdadeira impotência apareceu em seu rosto. Droga tudo isso! Logo, o Duergar finalmente alcançou Engus. Ele passou o corpo de John Nook para ele. Bom trabalho! Pegando o corpo de John Nook, Engus não perdeu tempo e simplesmente acenou a mão para Vaila. Bem, então, vamos nos retirar. Adeus, Vaila. Dando um último olhar vitorioso, Engus se dirigiu ao portal. Enquanto caminhava em direção ao portal, um pensamento passou pela mente de Engus. Ele parou subitamente. A parada repentina parecia hesitante, mas ele ainda assim se virou para olhar para Vailan por um momento. Retirando um pequeno dispositivo, ele o lançou no meio da sala. Só preciso garantir que você não tente nada estúpido. Sem ressentimentos aqui. Voon. Assim que lançou o item, Engus jogou o corpo de John Nook no portal. Jin. Jin. Logo depois, o item que foi jogado no chão começou a apitar. Foi então que finalmente caiu a ficha em Vaila. O dispositivo era um explosivo. Vê você! Praguejando em voz alta, Vailan se virou e se moveu em direção a Ren e os outros. Observando a figura desesperada de Vailan de onde estava, Engus acenou de despedida e entrou no portal. Hehe, vejo você depois, no inferno. Ignorando Engus, usando seu último resquício de mana, Vailan criou um enorme escudo e envolveu todos os presentes na sala. Seu maluco! Marque minhas palavras, Engus. Lançando um olhar feroz para o portal à distância, o grito sedento de sangue de Vailan ecoou por toda a sala. Eu vou te matar. Bom, o que se seguiu foi uma explosão aterrorizante. Capítulo 330. Inferno 1. The Author's POV. Dentro de uma sala escura, um forte tapa ecoou. Pá! Ei, acorde! Com uma cabeça careca, uma barba branca tão longa que parecia não ter sido cortada há meses e pele azulada, uma criatura que se assemelhava a um anão falou em um tom rouco. Se você não acordar em um minuto, vou te fazer sentir algo pior do que o tapa anterior. Uma aura maligna girava ao redor do anão azul enquanto ele olhava para frente. Um frágil anão velho estava sentado ali. Cabeça careca, cabelo trançado e rosto enrugado, o anão era ninguém menos que John Nook. O único anão que conhecia o código de acesso do sistema de segurança. No momento, ele tinha os olhos fechados e as mãos estavam amarradas em cima de uma grande cadeira metálica. Ele vestia uma roupa cinza de uma peça só e toda sua barba estava desfeita. Como os artefatos eram difíceis de identificar, decidiram despir John Nook de tudo. Embora seu mana estivesse selado por causa do veneno, ainda era melhor remover todos os itens que ele usava. Pá! O anão azul deu outro tapa na cabeça de John Nook. Você finalmente está voltando à razão. Desta vez, o anão azul conseguiu finalmente uma reação. Os olhos de John Nook tremeram levemente. Não demorou muito para que ele finalmente abrisse os olhos. Ao abrir os olhos e encarar o anão azul à sua frente, um olhar de medo e confusão apareceu no rosto de John Nook. Onde estou? O que está acontecendo? Movendo seu corpo,
John Nook percebeu que estava amarrado à cadeira em que estava sentado. Que? Haha, você finalmente voltou à razão. Se divertindo com a luta de John Nook, o Anão Azul exibiu um sorriso sádico. Ouvindo as palavras do Anão Azul, John Nook finalmente voltou à realidade. Ele olhou para o Duergar e perguntou em um tom preocupado: quem é você? Hehe, deixe-me me apresentar. Plac, plac. Batendo em algo, a sala escura foi instantaneamente iluminada por luzes brancas brilhantes. Assim que as luzes se acenderam, John Nook finalmente conseguiu ver ao seu redor. Mas ao testemunhar o que havia dentro da sala, um olhar de horror cruzou seus olhos. Porque a sala inteira era um enorme dispositivo conectado a um capacete. Vê, você é insano. Bam! Batendo no apoio de braço metálico da cadeira, o Anão Azul se inclinou mais perto. Meu nome é Carl Coulon e, como você deve perceber, sou um Duergar. Caminhando em direção à parte de trás da sala e pegando o capacete, Carl exibiu um sorriso maligno. Embora eu não seja exatamente famoso entre vocês anões, entre nós Duergars, sou extremamente conhecido. Voltando-se para John Nook, ele balançou o capacete na frente de seu rosto. Se você quiser morrer pacificamente, nos diga como podemos acessar os sistemas defensivos principais. Se você se recusar a fazer isso. Spurt. Uma fonte de sangue espirrou por toda a sala enquanto Carl esfaqueava John Nook na coxa. Oh! Mas, ao contrário do que esperava, no que deveria ter sido um grito de dor e desespero, Carl foi recebido por 2 olhos frios e sem emoção. Um frio percorreu sua espinha. Sem desviar o olhar de Carl, John Nook observou sua coxa ferida. Então, olhando para cima e encarando Carl, ele murmurou em uma voz completamente desprovida de medo: é só isso que você tem? Pui! Virando a cabeça, John Nook cuspiu para o lado direito da sala. Oh! Carl balançou a cabeça e ignorou a covardia que sentia. Parece que você ainda tem um pouco de garra em você. Se aproximando de John Nook e segurando seu cabelo, Carl levantou sua cabeça e o encarou nos olhos. Em sua mão direita estava o dispositivo semelhante a um capacete. Quero que você diga isso de novo, olhando para o seu rosto. Onde estão suas palavras duras de antes? Já perdeu toda a confiança. Olhando friamente para Carl, John Nook não respondeu. Com um sorriso, Carl voltou sua atenção para o dispositivo semelhante a um capacete em sua mão. Erguendo a mão e pressionando o dispositivo em cima do rosto de John Nook, Carl falou: você vê, o dispositivo na sua cabeça é uma criação minha, e o que ele faz é algo simples. Clank. Carl trancou o capacete na cabeça de John Nook. O capacete vai me ajudar a extrair as memórias da sua cabeça. Embora ainda esteja em fase de desenvolvimento, eu deveria conseguir extrair algumas informações sobre a barreira defensiva de você. Enquanto falava, Carl não conseguia conter sua empolgação. O dispositivo era uma de suas últimas invenções e tinha capacidade de extrair as memórias do sujeito que estivesse sob ele. Desde que soube que John Nook havia sido sequestrado com sucesso, não conseguia esconder sua animação. Isso porque sabia que lhe encarregariam a tarefa de extrair suas memórias. A perspectiva de vasculhar as memórias de um dos maiores engenheiros anões de todos os tempos animava Carl como nunca. Ele não se importava de fato com a guerra nem com as informações para desativar o sistema defensivo. Tudo o que queria era o conhecimento de John Nook. Unindo as mãos, Carl não conseguiu conter sua empolgação e pressionou o botão superior do capacete. Din! No momento em que pressionou o botão, o capacete acendeu. Hehehe, mal posso esperar para extrair todas aquelas memórias suculentas. Ela deve estar quase pronta agora. Oh! Inclinando a cabeça, para o choque e horror de Carl, uma fina aura branca envolveu o corpo de John Nook. O que? Impossível! Seu mana deveria estar selado. Apontando a mão na direção de John Nook, Carl deu um passo para trás. Medo e descrença mancharam seu rosto. Isso porque John Nook, o anão que eles supunham ter capturado, começou a emitir mana de seu corpo. O veneno deveria durar pelo menos alguns dias. Algo estava terrivelmente errado. Mas antes que Carl pudesse entender qualquer coisa, John Nook quebrou suas amarras e tirou o capacete de sua cabeça. Então, sem perder tempo, disparou explosivamente em direção a Carl. Sua velocidade era incompatível com a de um anão, e ele reapareceu bem na frente de Carl. Sua velocidade foi tão rápida que Carl não teve tempo de reagir antes que John Nook estendesse a mão e o agarrasse pelo pescoço. KHH. Ele então levantou Carl no ar. Não importava o quanto ele lutasse, o aperto de John Nook era forte demais.
Não demorou muito para que o rosto já azul de Carl ficasse de um tom ainda mais profundo. Muitas vezes Carl lutou para retaliar, para implorar. Mas o aperto de John Nook era forte demais. Ele não conseguia falar nada. Antes de muito tempo, seus olhos se tornaram brancos e ele desmaiou. Desviando a atenção de Carl, John Nook clicou a língua. TSK, preciso fazer isso rápido. Colocando a mão no rosto, John Nook segurou e puxou com força. Em um movimento fluido, o rosto de John Nook se rasgou. Por baixo, havia um jovem com cabelos negros e olhos azuis. A figura não era ninguém menos que Ren, que era consideravelmente mais baixo do que seu verdadeiro eu. Para se disfarçar de John Nook, ele tomou uma poção que diminuiu sua altura. Respirando fundo, Ren não perdeu tempo. Tirando suas roupas, ele rapidamente as trocou pelas de Carl. Depois disso, colocou a máscara no rosto de Carl. O que se seguiu foi um sutil brilho azul que envolveu a sala. Pronto! Depois de um tempo, Ren retirou a mão do rosto de Carl. Pondo a máscara em seu próprio rosto, Ren ainda não canalizou seu mana. Ele estava com pouco mana e precisava economizar um pouco. Clank! Trancando Carl na cadeira, Ren colocou o capacete em seu rosto e se virou para o lado direito da sala. Ali, não muito longe de Ren, estava Angélica. Embora sua compleição estivesse pálida, ela estava de pé no canto da sala com o dedo pressionado em um pequeno dispositivo que estava no canto superior esquerdo da sala. Você terminou? Sim. Angélica respondeu friamente enquanto retirava o dedo do pequeno dispositivo no canto da sala. TSK, TSK, TSK. Sendo tão fria o tempo todo, quem sabe se essa é a receita para sua pele. Ficar um pouco mais quente não faria mal, você sabe. Eu sei que te incomodei, mas ainda assim. Ren xingou internamente. Ainda assim, ele teve que dar crédito onde era devido. Bom, ele sorriu. Se alguém prestasse atenção, no momento em que Ren sorriu, poderia ver um dente faltando. Se não fosse pelo fato de que Ren havia levado um tapa na cara, alguém poderia pensar que Carl foi o responsável pelo dente faltando. Mas, na verdade, o responsável foi o próprio Ren. Como ele sabia que os Duergars o despiriam de tudo que tinha, sabia que não poderia deixar Angélica se transformar em um anel. Assim, depois de ponderar sobre o problema por um tempo, ele teve uma ideia brilhante. Fazer Angélica usar sua habilidade para se transformar em um dente. No momento em que ele propôs a ideia, Angélica quase o lançou para o outro lado da sala. Se não fosse pela intervenção de Douglas e Vaylan, ele não saberia como teria morrido. No final, levou muito convencimento e suborno para fazer Angélica se transformar em um dente. Isso de lado, a razão pela qual Angélica havia aparecido no canto da sala era porque Ren precisava que ela desativasse o sistema de vigilância. Assim que Ren acordou e a avistou, ele imediatamente a cuspiu naquela direção. Ao desativar o sistema, Ren conseguiu trocar de lugar com Carl sem alarmar os outros. Mas, claro, o fato de que o sistema de vigilância havia sido desativado definitivamente não passou despercebido, mas com a ajuda da máscara de Dolos, ele não deveria ter problemas em se passar por Carl. Angélica, preciso que você volte a se transformar em um dente. Fechando os olhos, uma expressão de desgosto apareceu no rosto de Angélica. Eventualmente, ela acenou com a cabeça e caminhou na direção dele. Obrigada. Ren agradeceu a Angélica enquanto arrumava suas roupas. Sem precisar olhar para Angélica, ele sabia que ela estava atualmente insatisfeita. Mas ele não podia fazer nada. Ambos sabiam que a quebra do sistema de vigilância havia alarmado alguém. Em breve, alguém entraria para verificar como ele estava. Sabendo que não poderia deixar Angélica parada naquela forma. Aguente firme só mais um pouco. Ren murmurou enquanto ajustava o capacete no rosto de Carl. Isso parece bom o suficiente. Ren pensou enquanto olhava para Carl, sentado em frente a ele. No momento, Ren estava vestindo as roupas de Carl e sua cabeça estava coberta pelo capacete. Se alguém entrasse, só se prestasse muita atenção perceberia que algo estava errado. Mas não era como se Ren deixaria isso acontecer. Seu plano era simples. Diferente da última vez em que teve que escapar no monólito, o objetivo de Ren desta vez era o oposto. Em vez de fugir, ele planejava infiltrar-se. Para isso, ele fez muitas preparações e não iria deixar algo assim arruinar todos os seus planos. O que você está fazendo? Surpreendendo Ren, que estava se arrumando, uma mão esguia agarrou de repente seu queixo. Abrindo a boca, Angélica respondeu com uma expressão neutra: estou fazendo o que você pediu. Espera, espera.
Empurrando Angélica para trás, Ren levou a mão ao rosto. Embora eu tenha pedido para você voltar a ser um dente, isso não significa que você precisa voltar para minha boca. Ele então apontou para o canto da sala. Você sabe que poderia simplesmente ter se transformado ali e ninguém teria dito nada. No que Ren disse, a fachada normalmente fria de Angélica desmoronou. Suas bochechas ficaram levemente vermelhas. Isso obviamente não passou despercebido por Ren. Ele sorriu. Oh, Você está corando de vergonha. Cale a boca, a menos que você queira morrer. Angélica ameaçou, faíscas de energia demoníaca surgindo ao seu redor. Fitando Ren com raiva, ela se dirigiu para o canto da sala e se preparou para se transformar. Clank! Mas bem quando ela estava prestes a fazer isso, a porta da sala se abriu e um Duergar entrou apressadamente. Carl, está tudo bem,